No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Muitas empresas se endividam por falta de planejamento financeiro e acabam prejudicando o próprio negócio, perdendo seus clientes e fornecedores. Mas de que maneira o empresário pode pagar as dívidas e retomar o seu desenvolvimento? Acompanhe as dicas dadas pelo professor Edson Sadal. Recentemente entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação. Essa nova lei garante à sociedade o acesso quase irrestrito a informações relacionadas aos órgãos na esfera administrativa. Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Marcos Tavares. A vida dos micro e pequenos empreendedores brasileiros é recheada de termos e siglas em que o seu significado não está muito claro. A especialista no assunto, Fabiana Scandiuzzi, retorna ao nosso programa para falar sobre PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. E ainda, acompanha uma entrevista com o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, Clodoaldo Pelicioni. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. Muitas empresas se endividam por falta de planejamento financeiro e acabam prejudicando o próprio negócio, perdendo seus clientes e fornecedores. Mas de que maneira o empresário pode pagar as dívidas e retomar o seu desenvolvimento? Acompanhe as dicas dadas pelo professor Edson Sadal. Se ele quiser alavancar o negócio, ou seja, crescer no seu mercado, comprar equipamentos, equipar-se, essas são dívidas saudáveis, importantes, né? Não esquecer o parâmetro de 3 lucros líquidos como um patamar, vamos dizer, saudável dessa dívida. Do outro lado, as dívidas que já estão contraídas, ou seja, que estão comprometendo o crescimento da empresa, é muito importante que o empresário faça esta avaliação rigorosa, tente sanar as dívidas de curto prazo e buscando taxas mais competitivas no mercado. A parceria com os fornecedores pode ser uma boa oportunidade de aumentar a rentabilidade e o lucro do negócio. Na verdade, é na negociação de prazos e condições de pagamento, de tal maneira que o próprio fornecedor ajude na questão do capital de giro da empresa. Ou seja, prazos maiores, negociações bem feitas acabam favorecendo o micro e pequeno empresário. O micro e pequeno empresário que se encontra endividado, ele precisa primeiro fazer uma avaliação da origem da sua dívida, em primeiro lugar. Porque corrigir os problemas que foram geradores de uma dívida ruim, ou seja, aquela que está comprometendo o crescimento da empresa, precisam ser sanadas. Em segundo lugar, precisa avaliar o tipo de dívida. As dívidas complicadas são aquelas de curto prazo e, em geral, as taxas são maiores. Por exemplo, o cheque empresarial é um tipo de dívida muito cara, de curto prazo e muito cara. Enquanto dívidas relacionadas a capital de giro, por exemplo, pode ser uma dívida de médio prazo e que o empresário consiga manejar melhor as suas finanças. Nós temos casos bem-sucedidos de empresários que acabam buscando no mercado pessoas com um perfil complementar ao seu. Então, pessoas empreendedoras que acabam abrindo mercados, buscando recursos, novos clientes e novos mercados, acaba buscando em contrapartida um sócio com um perfil mais administrativo, ou seja, aquela pessoa que acaba controlando as contas, sendo, na verdade, um ponto de equilíbrio, né? Então, é um equilíbrio entre aquele que empreende, aquele que busca novos mercados e clientes e aquele que acaba controlando as suas contas. Temos que trabalhar em duas frentes simultaneamente, ou seja, equacionar os custos e as despesas da empresa, tornando-a mais eficiente e também ampliando o mercado, novos clientes e fidelizando os que já estão. Esse é um tipo de estratégia barata e, em geral, eficiente e eficaz ao microempresário. Então, se ele busca crescer, na verdade, ele precisa trabalhar simultaneamente nos dois lados da moeda, nos seus custos e despesas e também na geração de caixa
novos clientes, novos mercados e é preciso ter este equilíbrio, controle e expansão. Através das dicas dadas pelo especialista, você poderá analisar melhor o caso da sua empresa, dar a volta por cima e expandir os seus negócios. A vida dos micro e pequenos empreendedores do Brasil é repleta de termos e siglas em que, na maioria das vezes, o seu significado não está claro. Nossa primeira sigla de hoje está relacionada às empresas que são tributadas pelo lucro presumido, o que é a CSLL. CSLL significa Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. De acordo com a legislação, é o tributo pago por aquelas empresas que, no exercício fiscal, apurarem lucro. A sistemática de apuração de lucro varia de acordo com a opção tributária feita pela empresa, seja regime fiscal lucro presumido ou seja regime fiscal lucro real. As alíquotas também têm variação de acordo com a sua atividade. Portanto, para aquelas prestadoras de serviço, a CSLL é calculada com base numa alíquota de 12% e para aquelas que são comerciais ou em outras atividades que não de prestação de serviços e semelhantes, a alíquota aplicada é 9%. O que significa a sigla PIS? A sigla PIS significa Programa de Integração Social. É um tributo calculado sobre o faturamento da empresa e tem uma alíquota que pode variar de 0,65% a 1,65%, variando de acordo com o regime tributário escolhido pela empresa. As empresas optantes pelo lucro presumido calculam, via de regra, o seu PIS com base na alíquota 0,65%. Já as empresas optantes pelo lucro real tributam o PIS na ordem de 1,5% de seu faturamento. O que significa a sigla COFINS? COFINS significa Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. O COFINS é uma contribuição calculada sobre o faturamento da empresa e as alíquotas aplicadas são 3% para aquelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido e 7,6% para as pessoas jurídicas que são optantes pelo lucro real. A sistemática de cálculo e apuração é semelhante à do PIS. No próximo programa, a especialista voltará para esclarecer mais dúvidas sobre os termos tributários e fiscais que cercam a sua empresa. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Recentemente entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação. Essa nova lei garante à sociedade o acesso quase irrestrito a informações relacionadas aos órgãos na esfera administrativa. Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Marcos Tavares. Em vigor desde o mês de maio deste ano, a Lei 12.527 de 2011, a Lei de Informação, ainda gera muitas dúvidas e controvérsias. Para você ter uma ideia, essa lei é de 2011, portanto, os órgãos de administração pública tiveram vários meses a se adequar, a estudar, a analisar, regulamentar e aplicar a lei sobre informações, que regulamentando a Constituição Federal, dá a todos os cidadãos, pessoas físicas e pessoas jurídicas, inclusive, direito de acesso a informações de todos os órgãos públicos, esfera municipal, estadual e federal. Apesar disso, a lei ainda gera essas dúvidas, tem aspectos, vamos dizer, até sombrios, obscuros, principalmente no que diz respeito a questões de sigilo bancário e sigilo fiscal. A lei não fala especificamente em questões tributárias, em questões fiscais ou mesmo quebra desses sigilos bancários. E aí grandes dúvidas e até risco, temor do próprio cidadão em relação a isso.
Imagine uma empresa fiscalizando ou pedindo informações sobre processos fiscais administrativos de seus concorrentes, solicitando informações de detalhamento sobre uma fiscalização, sobre valores envolvidos. Por um lado, a lei regulamenta a questão do acesso às informações. Mas, por outro lado, há conflito e, inclusive, deve ser analisada a lei de cláusulas pétreas constitucionais, que é o sigilo bancário e o sigilo fiscal. Por outro lado, apesar de todo esse período em que os órgãos públicos tiveram para se adequar à lei de acesso às informações, muitos ainda não têm a menor condição de atender. Muitos pedidos de informações são solicitados e o órgão sequer recebe esse pedido sob a justificativa de que ainda não está preparado para atender ou responder à solicitação. A Receita Federal de São Paulo, por exemplo, qualquer pedido com base nessa lei de acesso às informações é submetido a Brasília, sendo que a lei determina que o agente público tem 20 dias para responder. O que acontece é que a resposta não vem em 20 dias e as penalidades, as sanções previstas para aquele que não cumpre a lei também não são aplicadas e não são atendidas. A lei é fundamental, essa lei é importante, ela realmente democratiza o sistema de informações, o acesso a informações, mas ela ainda depende de regulamentações e no que diz respeito a questões bancárias e fiscais. E, por outro lado, é necessário que os órgãos públicos também apliquem e respeitem a lei, que as sanções previstas nelas ao agente público sejam realmente aplicadas e que os prazos determinados em informação que o cidadão solicita, observadas as questões de sigilo e as exceções da lei, também sejam cumpridos. Isto é a democratização à informação. Isto é um serviço que deve ser prestado pela administração pública ao cidadão. Portanto, o que se precisa é que se faça respeitar a lei, mas também que se respeite o cidadão. Essa é mais um trabalho que o SIMP presta, é mais uma fiscalização, é mais uma ação que nós temos para respeitar o direito do cidadão ao acesso, mas também que se respeite o seu sigilo bancário e o seu sigilo fiscal. Sua empresa precisa de um plano de saúde? Então sua empresa precisa da DocX Corretora. Somos especializados em cuidar da saúde de seus colaboradores. Oferecemos uma consultoria especializada em gestão de saúde para quem busca o que há de melhor. Com uma equipe altamente qualificada, a DocX busca soluções sob medida para as suas necessidades. Entre em contato e conheça um pouco mais sobre a DocX Corretora. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Clodoaldo Pericione, superintendente do DER. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu estar aqui, podendo participar do teu programa, Dr. Joseph Cury. Muito obrigado. O DER é responsável por várias rodovias e uma extensão gigantesca. Qual é a real dimensão do DER quando se fala em estrada de rodagem? Nós temos no estado de São Paulo hoje 22 mil quilômetros de rodovias, sendo que 6.400 estão concedidos para a iniciativa privada e 15.600 estão sob administração do governo do estado através da autarquia DER. E nós não só fazemos obras, como também operamos e gerimos essa malha tão importante. Bom, existe uma grande discussão a respeito da qualidade da malha viária, né? Iniciativa privada, não iniciativa privada. Qual a sua visão e o que está sendo feito para a melhoria da qualidade dessa malha viária? Então, hoje, as pesquisas da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, indicam que 19 dos melhores trechos rodoviários do país, dos 20 melhores, 19 estão em São Paulo. É verdade. Mas estão todos sob trechos concedidos. Agora o governador Geraldo Alckmin fez um desafio para a Secretaria dos Transportes e para o DER, que nós consigamos ter rodovias tão boas administradas pelo Estado, comparadas às melhores rodovias concedidas. Então, ele nos determinou que montássemos um programa para recuperar essa malha, né, que envolve, os projetos envolvem recapeamento, pavimentação de acostamentos, melhoria de sinalização, implantação de faixas adicionais, um programa que vai recuperar 6 mil quilômetros de rodovias estaduais e com investimentos estimados em 10 bilhões de reais.
Existem os 10 bilhões disponíveis para essas obras atualmente? Nós já temos comprometidos do governo do Estado, com recursos orçamentários, mais de 6 bilhões de reais. Os outros 4 bilhões virão de 3 financiamentos com órgãos multilaterais, com o Banco Mundial, com a CAF, Corporação Andina de Fomento, e com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quando se fala de rodovia, se fala necessariamente em segurança. Qual é a real qualidade das rodovias e a segurança, claro, com a sua relação direta com acidentes? Eu acho que essa questão é a mais importante. Nós estamos hoje na década da segurança viária estabelecida pela ONU. Então, nossos projetos têm levado em consideração a questão da segurança como prioridade. Então, nós eliminamos pontos críticos de acidentes, temos esses estudos, incluímos passarelas em lugares onde há travessia de pedestres, corrigimos curvas, né, quando muito se fala em curva da morte, corrigimos trevos. Então, o nosso grande objetivo é efetivamente reduzir o número de acidentes e também, principalmente, reduzir o número de mortes nas estradas. Que é importantíssimo. Clodoaldo, muito se fala de que existe uma indústria de multas. Que você pega uma rodovia, está lá a sinalização 120, dali a pouco cai para 80, dali a pouco cai para 50 e depois volta para 120. Isto é indústria da multa mesmo? Isto é questão de segurança? Qual a visão do DR em relação a esse cenário? Eu costumo dizer que o melhor dos mundos seria que nós tivéssemos arrecadação zero de multas. Porque daí todos os motoristas estariam cumprindo as determinações legais e cumprindo também a velocidade máxima permitida nos trechos viários. Claro. Mas, enfim, nós necessitamos fiscalizar, porque realmente temos trechos, muitas rodovias urbanas hoje no estado. O nosso estado cresceu primeiro ao redor das ferrovias e depois ao redor das rodovias. É verdade. Então nós temos muitos trechos urbanos. Então a nossa ideia não é colocar só radares, mas também colocar um bom número de lombadas eletrônicas, onde o motorista vai ter toda a informação, as placas, vai verificar a velocidade que ele está passando e com o intuito realmente de que a gente consiga reduzir o número de acidentes aí nas nossas rodovias. Quando se fala em fiscalização eletrônica, a primeira reação das pessoas é mais uma para me pegar. E, como você colocou, você tem o desenvolvimento das cidades ao longo das rodovias. Como é que se administra isso? Isto é administrável? Não, nós temos realmente. Não, é uma administração difícil. Tem casos, por exemplo, nós fomos inaugurar, se me permite dar um exemplo, a SP88, que vai de Mogi a Salesópolis, nós inauguramos no ano passado, e há pedidos para colocar lombadas eletrônicas. Por quê? Porque a partir do momento que a via ficou em melhores condições, com terceira faixa, todos os motoristas passaram a correr mais e colocar em risco os pedestres que por nela passam. Então há também muitos pedidos realmente de autoridades municipais de que a gente coloque redutores de velocidade. Enfim, é uma questão complicada que procuramos ter rodovias com trechos urbanos onde a velocidade fica no máximo entre 60 a 80 km por hora. Bom, quando se fala de rodovia, a primeira, se não a segunda, e eu não sei se existe estatística, a indagação é pedágio. Então, São Paulo estará recuperando 6 mil quilômetros de rodovia. Agora, teremos pedágio, não teremos pedágio? Qual a visão do DR em relação? A primeira questão é que nessa malha o governador já nos orientou que não teremos pedágio. Novos pedágios em trechos onde faremos obras públicas. Nas rodovias já concedidas, o governo do estado começa a testar, tem 2 já pilotos, um em Indaiatuba e outro em Itatiba, é o pedágio por quilômetro rodado. Então é o pedágio mais justo, porque cada indivíduo, cada veículo passa a pagar pelos quilômetros que ele anda. Então está sendo feito os primeiros testes, a ideia realmente há em processo uma grande revisão dos contratos de concessão. A ideia é que a gente passe a adotar esse sistema, que é mais moderno e é mais justo.
Tem países como a Itália, Portugal, nos Estados Unidos, que esse sistema já é implantado. É verdade, há muito tempo, né? Há muito tempo funciona. Bom, a grande indagação é o seguinte. Você colocou que 6 mil quilômetros serão recuperados de 2011 a 2014. Bom, nós estamos em 2012. Claro que uma obra tem que ser listada, tem que ter verba, tem que ter canteiro, enfim, tem todo um trâmite. A meta do DR até dezembro deste ano, ou seja, 2 anos antes do término previsto de 6 mil quilômetros de recuperação. Quantos quilômetros serão licitados ou autorizados ou colocado verba à disposição, na sua avaliação, até dezembro desse ano? Em primeiro lugar, nós temos um grande planejamento. Claro. Você falou muito bem a dificuldade de licitações. Em segundo lugar, nós temos licitado obras somente com projetos executivos. A grande dificuldade do país em investir em infraestrutura chama-se projeto, né? Então nós já praticamente contratamos todos os projetos, eles estão em andamento. Nós já concluímos 700 quilômetros desse programa, temos 1.300 quilômetros já em obras. Nós estamos aí um orçamento desse ano para quase 2 bilhões de reais, então as obras já estão em andamento. Temos 900 quilômetros que já se encontram em licitação e licitaremos mais de 2.000 quilômetros até o final do ano. Então pretendemos dar início, concluir ou estar em andamento ou dar início a quase 4.000 quilômetros até o final deste ano. Ou seja, quase 70% na média de 2014. Já iniciados. Iniciados neste ano. Bom, 2014, Copa, as rodovias estarão melhores na sua avaliação? Com certeza. Com esse programa, 40% da malha estará em perfeitas condições. Nós também temos um programa de melhoria, de conservação da malha, então aquelas rodovias que não sofrerão intervenções estarão melhores conservadas. Também o governo do estado tem uma obra importante do viário do estádio do Corinthians, do Itaquerão, que está finalizando os procedimentos licitatórios, será uma obra de 250 milhões de reais. Então, enfim, esperamos que as sedes e subsedes estejam em perfeitas condições as estradas para que as seleções possam transitar em bom estado nessas rodovias, né? Bom, mas nós teremos também turistas, muitos turistas aqui no Brasil. E o litoral? Será abrangido também? Existem projetos específicos referentes ao litoral paulista? Então, neste mês que passou, nós lançamos um programa que chamou Operação Verão. São 11 intervenções com mais de 100 milhões de reais de investimentos previstos para deixar as rodovias litorâneas ou aquelas que estão sob administração do DR, que vão para o litoral, como a Tamoios, como a Mogi Bertioga, em perfeitas condições. Além disso, temos obras estruturantes, como na chegada de São Vicente, são quase 150 milhões em obras, nós estamos com o licenciamento prévio já aprovado, temos obras também, nós vamos recuperar ou até duplicar trechos de Bertioga até Ubatuba, um projeto que vai ser financiado pelo BID. Então, essa questão do litoral, cada vez mais turistas vão ao litoral, isso é muito importante para a economia de São Paulo, então nós estamos atentos para esse aumento de veículos que vão para o litoral. Bom, 2014, Copa, segurança, melhoria de rodovia, a meta do governador de que o DR terá que ter rodovias tão boas ou melhores do que as do setor privado, e nós desejamos que isso ocorra. E chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu queria dizer que é importante falar também dos empresários, né, nossos parceiros. Quer dizer, nós temos as empreiteiras, as construtoras. E as micro e pequenas? As gerenciadoras, né, são obras, nós temos obras grandes, obras pequenas, temos obras de 500 mil reais até obras de 100 milhões de reais. É verdade. Mas a cadeia toda da construção civil envolve, você vai montar um canteiro, vai lá empregar 200 empregados, você precisa que eles se alimentem. Temos a questão da sinalização,
que envolve toda a parte não só de sinalização vertical, placas, como sinalização horizontal, tintas, envolve uma cadeia grande. Eu acredito que os micro e pequenos empresários terão até aí uma participação importante para que a gente possa ter êxito nesse programa. Que bom. Clodoaldo Pelicione, queremos agradecer muito a sua participação, a tudo que foi colocado, e desejar pleno êxito, porque todos nós queremos cada vez mais rodovias melhores, qualidade de vida melhor, sucesso na sua empreitada. Muito obrigado. E a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!